Fala galera, tudo bem? Meu nome é Duane, faço parte do podcast Passa no DM e fui convidada pelos meninos para participar de um vídeo falando sobre o Flamengo, sobre o momento do Flamengo. Faz tempo que eu tô devendo o vídeo para os meninos, desde a nossa eliminação contra o Palmeiras, ali eu já estava com esse compromisso. Ontem eu cheguei a gravar durante o jogo contra o São Paulo, mas independente do resultado de ontem, a minha opinião não muda, né? Esse ano foi um ano muito irregular do Flamengo, que já vem em uma sequência de anos, digamos que ruins para o tamanho do clube, né? A gente sempre espera que o Flamengo esteja disputando títulos em tudo que participa. Porém, no feminino, não é essa a realidade. Então, esse ano, o Flamengo teve um ano com troca de técnico, com mudanças no time, né? Com a chegada da Rosana. E eu acredito que o saldo, no final de tudo, foi muito positivo. Apesar das eliminações, o time conseguiu ir muito mais longe do que eu esperava e do que muita gente esperava, né? Os torcedores também que acompanham o feminino sabiam que o elenco que a gente montou e vem montando nos últimos anos não era um elenco para ser campeão, né? Não tinha essa possibilidade ali, olhando friamente, né? Os dados, os números e as jogadoras que a gente tem. Então, o fato de ter conseguido se classificar para a fase mata-mata do Brasileirão é muito relevante. O começo do ano não existia essa perspectiva de classificação, na verdade, e o time conseguiu, após a chegada com a Rosana, se entrosar muito melhor, conseguiu vencer bons jogos, jogar bons jogos, na verdade, né? Até quando empatou, jogou bem também, e isso aí acabou dando um pouco de esperança para o torcedor. Mas, de fato, o Brasileirão precisa ver o copo meio cheio e não meio vazio. Porque até o momento que o Salgado ainda era o técnico do Flamengo, não existia nenhum tipo de expectativa de chegar nessa fase mata-mata, e com a chegada da Rosana isso mudou muito. Já na Copa do Brasil, eu acredito que também existe um pouquinho de azar, né? Faz parte do futebol, a gente ia enfrentar um time como o São Paulo logo nas oitavas, e um time que tem um elenco melhor que o nosso. O São Paulo é um time com um elenco mais qualificado, tem boas peças. Eu acho que o resultado de ontem foi um resultado totalmente entendível, né? Fazia parte, o Flamengo nunca venceu o São Paulo em jogos oficiais, então também tem isso. É importante a gente falar que tem tabus que precisam ser quebrados, né? O Flamengo conseguiu quebrar um tabu esse ano, que era ganhar do Palmeiras, também nunca tinha vencido, ganhou, mas depois perdeu e aí foi desclassificado do Brasileirão. Mas é assim que se constrói uma equipe vencedora. Qual que é a minha análise desse ano? O que precisa ser feito? Eu acredito que o ano do Flamengo praticamente acabou. Tem o Carioca, que é claro que as pessoas apontam como uma obrigação do Flamengo vencer. E eu também acho que o Flamengo tem que entrar como favorito, porém a gente precisa valorizar os adversários e entender o crescimento dos outros times. O Fluminense fez uma boa Série A1, o Botafogo subiu para a Série A1, né? Apesar de ter sido vice-campeão, mas ele subiu. Então, assim, são trabalhos que vêm crescendo e aumenta a competitividade do campeonato, assim como, de certa forma, tira um pouco da responsabilidade do Flamengo de ser obrigação vencer. Mas eu ainda acredito que o Flamengo tenha essa obrigação, porque ainda é um investimento maior e eu ainda acho que é um elenco melhor. Porém, o ano em si já foi, né? O Carioca chega aí para essa reta final, para últimos ajustes, e na verdade eu acredito que o 2026 do Flamengo já chegou. A gente precisa entender que não dá para construir um time em pouquíssimos meses, faltando 15, 20 dias, um mês para o campeonato começar. A hora de construir o 2026 do Flamengo é agora. Então, eu acredito que a partir desse momento é necessário fazer análise de quem vai sair, quem vai chegar, que eu acho que é o mais importante. Esse time precisa se qualificar. O Flamengo não tem um elenco para brigar por títulos, precisa se qualificar, precisa de novas peças, principalmente jogadoras mais jovens. Precisa analisar a base, que teve um bom ano, apesar do vice-campeonato no Sub-20, teve um bom ano também. A gente vem com uma sequência muito boa na base, então a gente precisa olhar essas jogadoras, ver quais podem incorporar realmente o nosso elenco principal, né? E, com certeza, fazer algumas saídas. Tem jogadores que realmente, eu acredito que o ciclo no Flamengo já se encerrou. E agora vai ser também um bom momento para a Rosana, para que ela possa montar o time da forma que ela pensa, né? Ela já chegou com um ano andando, com as contratações feitas, era o que tinha ali, ela trabalhou, mas agora não. Agora ela vai ter o tempo de pensar as peças que ela quer, o que ela acredita que para a equipe, para o estilo de jogo dela, e o Flamengo precisa dar esse suporte para a Rosana. Eu acho que o que precisa, principalmente no Flamengo, é que o clube olhe para o futebol feminino de uma forma diferente. Hoje o Flamengo não trata o feminino como deveria, e aqui a gente não está falando só sobre dinheiro, eu falo realmente sobre organização, sobre dedicação, né, com a modalidade. A gente não pode colocar pessoas que não têm qualificação para estar à frente do futebol feminino do Flamengo. Precisa de gente que entenda da modalidade. O futebol feminino não é um asterisco do futebol do Brasil, não é uma partezinha, não. É um mundo, é um universo diferente.
né, do futebol masculino. Cada modalidade tem a sua particularidade, então a gente precisa de bons profissionais que entendam de futebol feminino dentro do futebol feminino do Flamengo. Precisa de um setor de futebol feminino, né, de um departamento completo, um diretor de futebol feminino ou diretora que seja, que tenha capacidade e tenha ambição. Eu acho que é o que falta e não pode faltar num clube como o Flamengo, pessoas que têm ambição. Esse papo de feminino não dá dinheiro, esse papo de feminino não enche estádio, é um papo velho, é um papo vazio e que não pode caber dentro de um clube tão imenso, tão gigantesco como é o Flamengo, né? A gente não pode aceitar como torcedor, eu sou torcedora também, a gente não pode aceitar que o clube fique menor do que ele é, né? Ah, mas é feminino, sim, mas eu quero ganhar em tudo, eu quero ganhar no feminino, eu quero ganhar no vôlei, eu quero ganhar na natação, eu quero ganhar no judô, na ginástica, no futebol masculino, eu quero ganhar em tudo. Acho que esse tem que ser o pensamento de todo mundo dentro do clube, claro. A gente tem que saber, tem que entender a realidade da modalidade, tem que saber que a modalidade vive um momento totalmente diferente do masculino, mas não é isso que vai limitar, não é isso que vai definir aonde o Flamengo, o futebol feminino quer chegar. Então, precisamos de bons profissionais, acho que é o que precisa para ontem no clube, sabe? Não adianta ter dinheiro e gastar de forma errada, com contratos que não fazem sentido para a modalidade. Precisamos valorizar o nosso futebol feminino, valorizar o produto que nós temos, né? Isso aí cabe não só para o Flamengo, mas também para a CBF no geral, mas eu aqui falando do Flamengo, acho que o Flamengo precisa aproximar a torcida do time feminino, precisa trabalhar a imagem das jogadoras, precisa trabalhar melhor realmente o departamento, porque não existe um departamento, né, específico de futebol feminino, a gente está lá nos esportes olímpicos, então acho que precisa mudar muita coisa ali de mentalidade, não dá mais esse papo de não dar lucro, esse tipo de coisa, isso daí ficou lá atrás, precisa mudar. A gente acabou de ver aí, a gente está vendo, né, transferências milionárias. A própria Isabela do Cruzeiro acabou de receber uma proposta de quase 2 milhões de reais do Paris Saint-Germain, e o Flamengo precisa se preparar também, ter um bom desempenho, porque isso também qualifica suas jogadoras para serem vendidas para o exterior, por valores que podem compensar e podem até pagar metade do ano, um terço do ano num time feminino. Assim como os valores de patrocínio são menores, os custos também são menores, então esse dinheiro faz muita diferença. Então é essencial que se entenda que não dá para fazer do futebol feminino um laboratório, né, para alguém aprender. Tem que ter gente qualificada e que entenda de futebol feminino trabalhando no futebol feminino, tá? Então meu cenário é esses 3 pilares, né? No Flamengo, o primeiro é reformulação total, tanto do time quanto de quem cuida do futebol feminino, né? Reformulação aqui, ó, na cabecinha, não é só questão de dinheiro. Dar esse espaço para a Rosana escolher, decidir o que ela precisa, né, pro time, e com certeza melhorar muito a parte estrutural, planejamento, logística, divulgação, marketing. É essencial que o Flamengo se coloque como Flamengo também no futebol feminino. Nós não somos um clube imenso, mais de 40 milhões, então, e esse clube imenso também tem que ser imenso. No feminino a gente não pode continuar sendo coadjuvante, né? A gente tem que ser protagonista, e eu espero que os dirigentes do Flamengo entendam isso, né? Esse discurso de coadjuvante não cabe, acho que não nos cabe. Acho que um bom trabalho no feminino rende frutos de forma um pouco mais rápida. O Cruzeiro vem trabalhando há um tempo, mas investindo forte mesmo, é uma coisa mais recente, e já rendeu fruto, porque já se classificou para a Libertadores, né? Então eu acho que o Flamengo tem que abrir o olho para que amanhã depois não fique feio para o clube, né? Acho que um rebaixamento é muito difícil, só que a gente não pode depender dos erros alheios, né? O Flamengo tem que ser competente, não pode depender da incompetência dos outros clubes para não cair ou não ficar nas últimas posições. É isso. Que o Flamengo entenda o que precisa fazer e que 2026 seja muito, 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 muito melhor. Abraço!